Vamos aqui, então, à solução de mais uma questão. Diz assim, se é verdade que alguns escritores são poetas e que nenhum músico é poeta, então é necessariamente verdade que nenhum músico é escritor, algum escritor é músico, algum músico é escritor, algum escritor não é músico, nenhum escritor é músico. Temos aqui uma questão envolvendo palavras alguns, nenhum, todo. Vamos resolver essa questão através do método dos diagramas. Então, para isso, é muito simples resolver essas questões. É só você traduzir o que está escrito e colocar na forma de diagramas. O que diz a primeira? Diz assim, ó, alguns escritores são poetas. Como é que nós podemos representar isso? Da seguinte forma, ó, eu tenho o conjunto dos escritores. Eu estou dizendo todos? Não, eu não estou dizendo todos. Eu estou dizendo alguns escritores são poetas. Quer dizer que pode existir escritor que não é poeta, como pode existir escritor, né, que é poeta. Então, nós temos aqui a seguinte relação. Ó. Alguns escritores são poetas. E onde é que está essa relação? Está aqui. Ó. Essa forma, essa estrutura que alguns escritores são poetas, existem basicamente 4 formas de nós representarmos. Mas essa aqui é a mais genérica, né? Porque se você colocar poetas aqui, você vai obrigar e dizer que todo escritor é poeta, né? Então, por isso que você coloca aqui. Porque, ó, do jeito que está aqui, você diz assim, ó, alguns escritores são poetas, mas existem escritores que não são poetas. Ou poetas que não são escritores. Então, essa forma aqui é mais genérica e é mais utilizada para você representar quando você não tem, né, outras afirmações. Vemos, por exemplo, na segunda afirmação, que ele diz assim, ó, nenhum músico é poeta. Eu tenho que alguns escritores são poetas e nenhum músico é poeta. Ora, gente, por essa afirmação, os músicos eles podem estar enquadrados em 3 posições. Primeiro, eu posso dizer o seguinte, ó, todos os músicos são escritores, não posso? Então, ele pode estar aqui dentro do conjunto dos escritores. Por quê? Porque alguns escritores, eles são poetas, mas nem todos os escritores são poetas. Então, e ele está dizendo que nenhum músico é poeta. Então, nenhum músico é poeta pode ficar dentro do conjunto dos escritores e não ser poeta. Olha, ó, aqui, ó. Entendeu? Então, segundo o que está aqui, todo músico é escritor. Mas nenhum músico é poeta. Pela segunda opção, né, está resolvido. A outra posição em que os músicos podem ficar é aqui. E o que eu estou dizendo aqui? Aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, algum músico é escritor. Entendido? Então aqui eu digo, todo músico é escritor. E observa que eu digo que nenhum músico é poeta. Segundo aqui, eu estou dizendo assim, ó, alguns músicos são escritores e nenhum músico é poeta. Continua certo. Existe mais um terceiro local em que os músicos podem estar. Aqui. Nenhum músico é escritor e nenhum músico é poeta. Porque, veja, aqui a relação do músico que ele nos deu foi com poeta. Eu sei que nenhum músico é poeta. Nos 3 casos, ó, nenhum músico é poeta. Mas ele não nos dá a relação que existe entre músico e escritores. Por isso que os músicos podem estar dentro do conjunto dos escritores, assim dizendo, todo músico é escritor, né? Na interseção dos escritores, e assim dizendo, alguns músicos são escritores, ou fora do conjunto dos escritores, assim dizendo, nenhum músico é escritor. Então, uma das 3 formas é possível para os músicos. E qual é a resposta correta? A resposta correta é aquela em que vai ser necessariamente, obrigatoriamente, consequência de tudo isso aqui. Vamos então para a letra A? A letra A diz assim, ó, nenhum músico é escritor. Eu posso dizer isso? Posso. Está aqui, ó, nenhum músico é escritor. Mas só que isso não é obrigatório. Por quê? Porque eu posso encontrar músico pela primeira opção e pela segunda, né, por essas 2 formas que são escritores. Então, isso aqui não é obrigatório. Pode acontecer, né? Pode acontecer de nenhum músico ser escritor. Mas pode acontecer de ser. Então, essa resposta não é obrigatória, não é consequência, né, das outras. Logo, essa conclusão aí é falsa. Algum escritor é músico? Pode acontecer, ó. Por essa consideração aqui e por essa aqui, algum escritor é músico, algum escritor é músico. Mas tem essa terceira possibilidade de nenhum escritor ser músico. Portanto, essa questão também não está correta.
algum músico é escritor? Ora, pode também, ó. Algum músico é escritor. Tá aqui, ó. Esse músico pode ser escritor, esse músico pode ser escritor, mas esse não. Se existe a possibilidade do não, então não é obrigatório. Logo, se não é obrigatório, a questão não satisfaz. Vamos na letra D. Algum escritor não é músico? Olha, aqui está uma resposta que pode satisfazer, ó. Algum escritor não é músico? Gente, essa questão está genérica? Está. Porque, veja bem, ó, eu estou dizendo aqui, ó, vamos pela letra E. A letra E diz assim, ó, nenhum escritor é músico. Ó, nenhum escritor é músico. Existe a possibilidade de ser, ó. Aqui, ó, nenhum escritor é músico, está aqui. Mas existe a possibilidade de algum escritor ser músico. Então, está aqui. A letra D já diz diferente, ó. Algum escritor não é músico. Quando ele diz assim, ó, algum não é músico, esse aqui não é músico. Esse aqui não é músico. E esse aqui também. Nos 3 casos, vão existir escritores que não são músicos. Aqui, ó, todo músico... No primeiro, todo músico é escritor, mas nem todo escritor é músico. Ó, existe uma gama de escritores que não são músicos. Então, satisfaz essa condição aqui. Se os músicos estiverem aqui, ó, algum escritor continua não sendo músico, satisfaz. E aqui, ó, também satisfaz. Portanto, a resposta é a letra D. Vocês entenderam? Então, a resposta é aquela que satisfaz todas as possibilidades, né, da questão. Então, por isso que ele coloca aqui, ó, é necessariamente. Né? Essas outras opções, todas elas, pode acontecer como não. Agora, a letra D, obrigatoriamente é verdade. Por quê? Se eu considerar os músicos sem nenhuma interseção, algum escritor vai continuar não sendo músico. Se eu considerar esse, algum escritor, vai existir algum escritor que não é músico. Se eu considerar esse, também vai existir algum escritor que não é músico. Então, nos 3 casos, vai sempre existir, ok? Então, essa é a resposta correta, a letra D. Um abraço e até a próxima questão.